Olá, bem-vindos ao canal Jurássico e bem-vindos ao nosso quadro Curiosidades Jurássicas. A questão que irei responder hoje, dando a minha opinião, é sobre quão inteligentes eram os dinossauros. Vamos lá? Bem, todos sabemos que os cérebros dos dinossauros não eram tão evoluídos como dos Homo sapiens, que no caso somos nós. Quando eu falo pequeno, é bem pequeno mesmo, um tamanho insignificante. Alguns dinossauros tinham um cérebro do tamanho de uma ervilha. Sabe uma ervilha? Aquelas bolinhas verdes. Então, é aquela ervilha. A teoria mais aceita é que o cérebro dos dinossauros funcionava como interruptores. Ou seja, eles só faziam uma coisa por vez. Por exemplo, eu tenho que caçar, eu tenho que comer, eu tenho que reproduzir e eu tenho que sobreviver. É assim. Só que eles não faziam isso, eles não pensavam tudo isso ao mesmo tempo. Não, eles pensavam, etapa 1, comer, etapa 2, sobreviver e etc. Ou seja, dá pra perceber que eles são muito burros. Ah, mas no filme de Jurassic Park, etc, 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 eles abrem portas. Vamos pro caso dos Velociraptors, que no caso da série eram denônicos. Mas vamos pro Velociraptor. Não tinha tamanho para abrir uma porta, que no caso, quem não sabe, eles mediam cerca de 30 centímetros de altura. Mais ou menos um peru, com garras que poderiam abrir sua barriga e devorar suas tripas. Esse foi o Velociraptor. Vamos pro caso dos denônicos. Eles já eram um pouco mais espertos, com o cérebro cobrindo uma parte maior de seu crânio. Na verdade, apaga o que eu acabei de falar e um cérebro maior do que os outros. Esse cérebro já podia pensar o seguinte, como fazer emboscadas, mais ou menos como um leão ou um guepardo moderno. Bem, esse é o cérebro dos dinossauros. Outro exemplo que eu vou usar aqui é como os T-Rex, são os Tiranossauros Rex. O cérebro deles eram extremamente insignificantes à proporção do seu tamanho. Eu tô falando extremamente mesmo. Um animal do tamanho de um ônibus tem um cérebro do tamanho de uma maçã. Devia ser burro, né? Pois é, ele era. Mas aí entra outra questão, as do instinto. Mas o que são instintos? É um impulso que vem de dentro de você. Em minhas palavras, né? Até nós temos instintos. Você não tem aquele impulso para escolher alguma coisa ou para tomar uma decisão. Então, em alguns de nós temos mais... As palavras fogem da minha cabeça quando eu tô fazendo curiosidades jurássicas, hein? Incrível. Deixe-me lembrar. Instintos. Só que em forma menor. Os instintos de dinossauros, como eram animais primitivos, eram muito maiores. Ou seja, eles não precisavam de inteligência. Porque, por exemplo, um carnívoro caçando uma presa. A presa é muito mais burra que o caçador, porque o caçador ainda precisa pensar de certa maneira, não pensar mesmo, para agir. Já a presa era uma debilóide. Vamos comparar o cérebro do alossauro para um estegossauro. O estegossauro tinha o cérebro do tamanho de uma noz. Uma noz. Não castanha, uma noz. Eu já vi uma, são minúsculas. Já o do alossauro era um pouco maior e mais desenvolvido. Ou seja, ele já tinha capacidade de pensar em emboscadas.
pensar em antecipar os movimentos da presa. Ou seja, ele é um pouco mais esperto. O que tiramos de hoje? Os dinossauros eram animais que não precisavam de inteligência para sobreviver. Eles tinham os instintos. Por exemplo, os herbívoros são debilóides, mas eles sabem o instinto. Por exemplo, nossa, eu tô vendo um dinossauro carnívoro. Eles automaticamente pensam, vou balançar a cauda para acertar na cara desse filho da mãe, que está tentando roubar a minha carne. Outra coisa também é que... Deixa eu lembrar a palavra. É alguma coisa genética. A passar dos anos, memória genética é o nome. A passar dos anos, nós já desenvolvemos memórias genéticas de nossos antepassados. Por exemplo, nosso medo relacionado às cobras. Eu não tenho, você pode não ter, mas alguém vai ter. Provavelmente da sua família mesmo vai ter. Isso porque os nossos ancestrais ficavam vendo cobras. Bem, no começo eles não sabiam, eles ficavam tipo assim, o que é isso? Aí depois eles foram ver que depois de ser picados morriam. Aí eles foram aprendendo com isso. Até hoje, você não precisa nem chegar perto de um. Você já só vê pela foto e já pula da cadeira. Porque sabe que aquilo é um predador. Mesma coisa com os macacos. Entendeu? O próximo assunto dos nossos podcasts é relacionado à evolução. Então não percam. Esse foi o podcast Curiosidades Jurássicas. Então esse foi nossas Curiosidades Jurássicas. Espero que tenham gostado. E é isso. Desculpe por ter ficado falando várias vezes. Ah, e o código de hoje é... Deixe-me ver. Burro como porta. Não, melhor ainda. XKC9. XKC9 o código. Desculpem por... Ah, e um agradecimento a todos que viram o vídeo até aqui. Muito obrigado. É muito bom saber que você ainda vê. Só nem porque eu ainda tô falando. Só pra encurtar mais o vídeo. Então foi isso. Desculpem pelo vídeo ficar muito longo. E tchau.